Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Agora a gente vai continuar aqui com a parte de funções do orçamento. Nós já trabalhamos ali com a parte de natureza jurídica, no bloco anterior, e agora nós passamos aqui para as funções. Gente, o que nós temos que entender aqui de funções do orçamento, Antes de entrar efetivamente na alocativa, na distributiva e na estabilizadora, que são as nossas três funções do orçamento, é interessante entender o panorama histórico que a gente tem, tá? Então, lá antigamente, antes daquela grande depressão que a gente teve em 1930, a gente tinha um entendimento na economia de que o mercado, o capitalismo, ele se autorregulava, tá? Então, o mercado se autorregulava e que o Estado, ele não deveria quase intervir na economia, tá? Então, essa daí seria a teoria clássica, a teoria do Adam Smith. Então, quando você vai estudar essa parte da economia, da intervenção do Estado na economia, você percebe que existia esse modo de enxergar no sentido de uma economia liberal, efetivamente, uma liberdade individual e uma liberdade econômica, em que o Estado pouquíssimo intervém, Ele interviria ali na questão de segurança total, entre os indivíduos, interviria em situações muito específicas, mas não interviria na economia em si. Por quê? Porque nessa concepção do Adam Smith, da teoria clássica, você tem o entendimento de que o mercado se autorregula e tudo acontece perfeitamente porque o mercado consegue se autorregular, tá? Após a Grande Depressão lá de 1930, nós tivemos um colapso mundial. E aí percebe-se a necessidade do Estado intervir na economia, Seja ali de diversas formas. Aí você tem estudos sobre isso, a necessidade do Estado tomar atitudes, prover bens, prover serviços, controlar situações ali na economia. E aí nós temos uma nova teoria que vem ali do Keynes, Então, a gente tem o keynesianismo, que trabalha com essa necessidade do Estado intervir na economia para conseguir fazer uma regulação efetiva e para que a economia realmente funcione, tá? Então, você tem essas duas formas de enxergar. Nesse cenário, pessoal, o Estado, ele vai adotar ali políticas fiscais, ele vai ter funções dentro do orçamento para conseguir fazer esta intervenção na economia, na vida pública, tá? E aí que nós entramos aqui nesse slide. A intervenção do Estado acontece por meio de política fiscal, pessoal, política monetária também, tá? E das funções do governo. Então, política fiscal, a gente foca muito na ideia de receita, de despesa, aumento de impostos, diminuição de impostos, aumento de gastos do governo, diminuição de gastos do governo, tá? E as funções do orçamento, que são alocativa, distributiva e estabilizadora. Beleza? Vamos entrar, então, aqui nessas três funções. Só preciso que você atente para uma situação, Temos esses nomes, alocativa, distributiva e estabilizadora, como funções do governo, tá? Mas nós temos o doutrinador Musgrave, que ele fala que essas funções, na verdade, além de serem funções do governo, elas também são funções do orçamento. Por quê? Porque o orçamento é a forma pela qual a gente instrumentaliza todas as ações do governo. Então, além de ser função do governo, também é função do orçamento, tá? Então, a gente tem esses dois entendimentos, função do governo e função do orçamento. Não está errado quando você lê que também é função do orçamento isso aqui. Eu digo isso porque quem estuda só a parte lá de finanças públicas, só a parte de economia, fica muito preso na ideia de que funções alocativa, distributiva e estabilizadora são funções exclusivamente de governo. E quando leem que isso aqui são funções do orçamento, acham que isso está errado, tá? E não está. A gente tem doutrinador que fala isso, Giacomoni fala isso, São funções do nosso orçamento também, beleza? Maravilha.
Gente, função alocativa. A nossa mais antiga aí, né, a função mais clássica, ela vai promover, ela existe para promover ajustamentos na alocação de recursos públicos. Para quê? Por que ela tem que fazer esses ajustamentos? Para corrigir as nossas falhas de mercado. Aqui, pessoal, o que seriam essas falhas de mercado? A iniciativa privada, ela não consegue suprir, né, ela não consegue prover de maneira eficiente os bens e serviços. Então, alguns bens e alguns serviços não são providos de maneira eficiente pela iniciativa privada, e aí o Estado ele precisa puxar essa função para ele e ele prover ou ele incentivar essa produção ali, tá? Então, é uma oferta pelo Estado de bens e serviços não providos pela iniciativa privada. Nós temos aqui uma ineficiência do setor privado em infraestrutura econômica ou na produção de bens públicos e na provisão de bens meritórios. O que isso significa? Significa que, por exemplo, não é vantajoso para uma empresa privada fazer a construção ali de rede de telecomunicações, né? Para eles isso não é vantajoso, o retorno vai ser muito demorado, né? A carência entre o investimento e o retorno é muito demorada, então para eles não vale a pena, tá? Telecomunicações, iluminação pública, que mais? Minas, né? Você fazer investimento em questão de minas, de subsolo, tudo, rodovias, enfim, tudo isso, gente, não vale a pena para o setor privado sozinho fazer isso. Por quê? Porque o retorno dele vai demorar 30, 40, 50, 100 anos, né, para ele ver o retorno efetivamente. O setor privado quer ver retorno rápido. O cara, ele quer abrir uma empresa, ele quer ali rapidamente já começar a perceber que ele está lucrando. Ele não quer pensar assim, eu vou começar essa estrutura aqui de telecomunicações nesse estado, daqui 45 anos eu vejo a cor do dinheiro novamente. Ninguém quer fazer isso, né? Então, o Estado, ele precisa pegar essa função para ele. Por quê? Porque o setor privado não vai fazer. Outra coisa, né? Isso aqui seria a infraestrutura econômica. Outro exemplo, bens públicos e bens meritórios. Nós temos uma diferença aqui nesses tipos de bens. Isso a gente estuda muito lá em direito administrativo, quando faz a diferenciação entre os bens, né? Então a gente puxa um pouquinho aqui para entender como que isso se relaciona com a função alocativa. Gente, os bens públicos, eles são aqueles caracteristicamente bens não rivais e não excludentes. Por esse motivo, a iniciativa privada não quer ofertar esse serviço e isso gera uma falha de mercado. Então, exemplo de bem público aqui, iluminação pública. Na iluminação pública, na segurança pública, por exemplo, se eu, Gabi, pago a iluminação pública, eu tenho direito à iluminação pública, né? Mas aquela pessoa que mora na rua, né, o morador de rua, que ele não paga nenhum tributo, ele não tem casa, ele literalmente dorme na rua. Ele também tem direito à iluminação pública, mesmo não pagando, A gente chama isso na economia do carona, tá? Então ele tem direito mesmo não pagando. Isso significa que eu não consigo excluir aquela pessoa que não pagou daquele serviço. No bem privado, se a pessoa não paga pelo bem, não paga pelo serviço, ela não acessa o serviço, ela não acessa o bem. Por sua vez, o morador de rua e a Gabi, que está na casa dela, os dois têm direito à iluminação pública, mesmo que a Gabi pague a iluminação e o morador não, tá? Segurança pública, mesma coisa, né? Você tem ali que ela vai se aplicar para todas as pessoas, mesmo que algumas não façam recolhimento de tributos ali, tá bom? Então, essa que é a ideia ali do não excludente. E não rival, porque você não tem rivalidade com relação ao consumo. Simplesmente você só tem ali, né, um fornecedor, você só tem um tipo de iluminação pública, você só tem uma segurança pública, você não tem rivalidade na oferta daqueles bens, beleza?
Então, o bem público ele tem essas duas características. Ele é não rival e ele é não excludente, tá? Então, aí a gente coloca iluminação pública, segurança pública, defesa nacional, né, as nossas fronteiras todas, o exército. Então, a gente fica ali pagando um exército, todo mundo recolhe tributos que também financiam um exército, a gente nunca sabe se vai ter uma guerra aqui no Brasil. Pode ser que tenha, pode ser que sim, pode ser que nunca tenha, né? Mas você tem um exército ali a postos, né, em tese, para fazer a defesa, para prestar esse serviço de defesa, caso seja necessário. E aí, mesmo aquelas pessoas que nunca recolheram tributos, mesmo pessoas ali que não fazem pagamento de tributos e nunca contribuíram para esse financiamento desse serviço, também terão esse serviço prestado, tá? Então, a ideia do bem público é essa, não excludente, não rival. Já os bens meritórios ou bens semipúblicos, eles são oferecidos tanto pelo Estado como pelo mercado. Então, você tem duas ofertas aqui, né? Então, pelo sistema de mercado privado também. Se a iniciativa privada consegue fornecer, por que o Estado oferece esses serviços, então? Por conta da relevância social envolvida. Gente, aqui, exemplos clássicos de bens meritórios. Saúde e educação. Você consegue enxergar, né, sempre as escolas públicas e as escolas privadas. Os hospitais públicos e os hospitais privados. Se o Estado deixasse 100% na mão do sistema de mercado a parte de saúde e educação, muitas pessoas seriam excluídas desse serviço porque não teriam acesso a esse serviço, tá? Então, muita gente, por exemplo, necessariamente utiliza o SUS e muita gente utiliza escolas públicas. Por quê? Porque aquela pessoa não tem como pagar uma mensalidade de escola privada, não tem como pagar um plano de saúde ou uma internação em um hospital privado. Temos várias pessoas que utilizam o sistema privado? Temos, porque temos essas pessoas que têm uma renda maior e conseguem fazer esse uso. Assim como eu tenho pessoas que não conseguem. Então, se o Estado deixasse 100% na mão da iniciativa privada, muita gente, né? Muita gente mesmo, ainda mais no Brasil, que é um país extremamente desigual em termos de renda, muita gente ficaria sem saúde e sem educação. E aí a relevância social da saúde e da educação implica no fato de que o poder público precisa prover esses serviços também de forma pública, tá? E aí, por conta dessa relevância social. Deixa eu só colocar ali que é saúde e educação, né, para vocês terem ali o exemplo. Saúde e educação. Saúde e educação. E aqui nos bens públicos puros, eu vou colocar a iluminação pública para vocês lembrarem lá do exemplo. Iluminação pública. Vou colocar defesa nacional. Tá? Então, aí a gente tem esses dois exemplos que dá para ver bem. E aí, gente, como que o setor público atua na função alocativa? Ele atua tanto diretamente quanto indiretamente. Então, ele mesmo faz produção de bens e serviços ou provisão de bens meritórios, tá? Porque a gente utiliza para os bens públicos, serviços públicos puros, a produção, tá? E para os bens meritórios, o termo provisão, que foi o que eu coloquei aqui, tá bom? Provisão e produção. Nesse cenário, quando ele faz a produção, quando ele faz a provisão, isso aqui é uma atuação direta, né? Ele realmente está atuando diretamente ali na economia. Quando ele atua indiretamente, ele traz mecanismos que propiciem condições para que sejam viabilizadas esses produtos, esses serviços pelo setor privado. Então, ele traz ali, ele dá uma benesse tributária para determinada empresa, prover algum bem, né, prestar algum serviço. Ele ajuda na infraestrutura para que aquela empresa se instale em determinado local. Então, ele dá subsídios, ele dá uma ajuda ali
atuando de forma indireta para que aquele serviço, para que aquele bem seja prestado. Beleza? Maravilha. Então, aqui falamos de função alocativa, sempre lembrando, né? Essa correção de falhas de mercado é muito cobrada em prova. Então, você tem que saber, falou na falha de mercado, muito provavelmente a gente está falando da função alocativa, tá? Nós temos o Giacomoni, no livro dele, ele cita a falha de mercado também na função distributiva, tá? Mas quando a gente tem nas provas, as provas elas focam muito na função alocativa, fazer o ajuste de alocação de recursos em razão das falhas de mercado. Então aqui, muito provavelmente, falou na falha de mercado, a questão quer te cobrar a função alocativa. Tá bom, gente? Então é isso aqui que nós temos de função alocativa. E também temos essa questão aqui das externalidades, né? Se isso aqui pode cair na sua prova quando for meio misturado ali com a parte de economia, mas aqui bem tranquilo. Como que a gente tem essa relação entre função alocativa e externalidades? Quando nós temos externalidades positivas e externalidades negativas, né? Externalidade positiva. As ações implicam benefícios sociais. Então, o Estado ele vai fazer um incentivo dessas ações, dessa produção desse bem, desse serviço. Então, por exemplo, a construção de determinada linha de metrô vai beneficiar para diminuir o trânsito, vai beneficiar para as pessoas chegarem mais rápido nas suas casas, nos seus trabalhos, né? Então, uma linha de metrô ligando tal a tal parte da cidade teria um benefício social gigantesco, tá? Você tem aqui um incentivo por parte do governo para que essa linha de metrô seja realizada, tá? Então, ele pode fazer concessão dessa linha de metrô, pode trazer subsídios, pode trazer incentivos ali nesse cenário, tá? Porque você vai ter uma ação que implica benefícios sociais. Isso é uma externalidade positiva que gera esse incentivo governamental, beleza? Por sua vez, nós temos externalidade negativa também. Então, a ação implica prejuízos sociais. Uma indústria, por exemplo, que ela produz ali determinado bem, né, necessário à nossa economia, mas ela polui muito o ambiente, né? Polui rio, polui o ar, enfim. Nesse cenário, o poder público tem que entrar ali para regular isso. Por quê? Porque tem que segurar essa poluição. A gente não pode deixar também ela produzindo e destruindo o meio ambiente. Então, você vai ter um desincentivo governamental aqui, por meio de multas, por meio de uma tributação maior, tá? Então, você tem ali mecanismos utilizados na externalidade negativa também, tá? Então, pode ser tanto a positiva quanto a negativa, ok? Maravilha. Função distributiva, gente, muito tranquila de entender, né? Função distributiva, a gente faz ajustamentos na distribuição de renda. Para quê? Qual que é o objetivo aqui? Redução de desigualdades, tá? Então, falou para você na redução de desigualdades, você sempre vai ter a função distributiva, não vai ser alocativa, não vai ser estabilizadora. Nós fazemos isso, né, por meio ali do sistema de tributos e transferências. E, pessoal, o que a gente tem aqui, né? Esse entendimento de que a função distributiva, ela é contrária ao ótimo de Pareto. Porque o ótimo de Pareto, quando a gente analisa a questão de renda e economia sob a ótica do ótimo de Pareto, você tem um entendimento de que se uma pessoa teve ali, né, ninguém vai crescer às custas de outro. Tá? Então, o ótimo de Pareto seria esse entendimento. Numa economia, você não tem que o crescimento de um indivíduo será às custas de outro indivíduo. Tá? Por sua vez, na função distributiva, a gente tem exatamente o contrário. Você retira parte da renda das camadas que recebem mais, né, por meio de imposto progressivo, por meio de tributação ali, e você repassa esse valor para as camadas que têm uma renda menor. E essas pessoas das camadas com renda mais alta, elas não têm a reposição disso, né, não na mesma proporção. Então, por isso que, se vier na sua prova que a função distributiva
ela é contrária, né? Ela demonstra ali uma oposição ao ótimo de Pareto, isso vai estar correto, porque realmente ela está contrária ao que nós temos na teoria do ótimo de Pareto com relação à renda, tá? E aí você retira das camadas com renda mais alta para passar isso para camadas com renda mais baixa, beleza? Exemplos que nós temos: imposto de renda progressivo, então você vai fazer realocação de receita para alimentação, transporte e moradia popular. E você também tem concessão de subsídios aos bens de consumo popular, que são financiados por tributos incidentes sobre bens consumidos pelas classes de rendas mais altas. Então, a gente consegue aqui subsidiar esses produtos, o governo paga uma parte disso para que a população tenha um acesso a um menor custo, né? Essa população de renda mais baixa tenha um acesso por um menor custo, tá? Temos também os programas de transferências de renda, exemplo do Bolsa Família. Então, você transfere diretamente a renda para a conta, né, o valor para a conta do beneficiário, e aí você tem ali toda uma arrecadação de valores que vai ser destinado especificamente para isso, tá? Então, você tem ali essas formas de fazer função distributiva, de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão com uma renda muito baixa comparado com a média populacional, beleza? Função distributiva é isso, portanto, bem tranquilo aqui. Função estabilizadora, gente, é a mais nova das funções, tá? Então, a mais recente. Nessa função aqui, o objetivo é manter a estabilidade econômica. Não tem o objetivo de destinar recursos. Veja, lá na função alocativa, nós fazemos destinação de recursos. A gente ajusta a alocação de recursos para prover bens, para produzir bens, para criar infraestrutura econômica, né? Para prestar serviços específicos. Então, lá você tem destinação de recursos conforme essa necessidade, né? Por quê? Porque a ineficiência do mercado faz com que o poder público precise prestar o serviço, precise entregar o bem, precise investir na infraestrutura econômica. Então, ele necessariamente tem que destinar recursos para isso. Na função distributiva, que a gente acabou de ver, você destina recursos para as classes de renda mais baixa, né? Para aquelas pessoas que estão em situações de miserabilidade, em situações de pobreza extrema, que precisam ali ter essa ajuda de renda do governo, tá? E você destina o recurso exatamente para isso. Na função estabilizadora, não se fala em destinação de recursos. Aqui nós não temos destinação de recursos. Aqui a minha preocupação é estabilidade econômica. Então, o meu campo de atuação é a manutenção do elevado nível de emprego e a estabilidade no nível de preços, né? Para a gente não ter aqueles ciclos econômicos de inflação altíssima, inflação baixíssima. Então, você tem que ter uma estabilidade para manter o mercado funcionando de forma estável e tudo acontecer de forma estável, tá? Essa que é a ideia, né? A teoria. O mecanismo básico da função estabilizadora, gente, é a atuação sobre a demanda agregada. O que é a demanda agregada? É a quantidade de bens ou serviços que a totalidade dos consumidores deseja e está disposta a adquirir por determinado preço e em determinado período, de forma a aumentá-la ou diminuí-la. Então, o poder público, ele vai fazer essa interferência ali na demanda agregada, tá? Nós temos aqui, né, o consumo pela sociedade, o consumo pelo próprio governo, as exportações realizadas, porque daí você tem o consumo de fora também. Então, demanda agregada, o governo ele atua sobre tudo isso. Ele dá um subsídio para determinado serviço ser prestado ser prestado não, mas aumentar a prestação de determinado serviço. Isso vai aumentar aquele serviço naquele local, né? Ou diminuir a prestação daquele serviço naquele local. Você tem ali situações para aumentar ou diminuir o consumo. Por quê? Porque nós temos cenários econômicos diferentes. Nós temos cenários de recessão e nós temos cenários de expansão econômica. Num cenário de recessão econômica,
né, você tem ali mecanismos específicos para ajudar a alavancar aquela economia. Num cenário de expansão econômica, você tem que dar uma segurada, porque começa a expandir, pode ser que não seja muito bom também, né? Então, você também dá uma seguradinha. Então, a gente tem ali mecanismos dentro da economia no sentido de ou segurar aquele cenário ou expandir aquele cenário econômico. Beleza? Maravilha. Mas o fato é, a atuação na demanda agregada é um mecanismo básico aqui que o governo utiliza na função estabilizadora, aumentando ou diminuindo esta demanda por consumo, tá? Aumentando ou diminuindo esta demanda por consumo. Ok, gente? Então, aqui nós temos questãozinha da FGV, vamos dar uma olhadinha aqui para praticar. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é considerada pelo Supremo como imune ao pagamento de impostos, mesmo quanto a atividades em que atua em regime de livre concorrência. A razão dada pelo STF é a de que a EBCT oferta o serviço público de entrega de correspondência em localidades distantes a preço módico, serviço que não seria oferecido adequadamente, a não ser por alto custo, pelo sistema de mercado. Assim, as atividades mais rentáveis da EBCT estariam também imunes para auxiliar no custeio das operações de entrega de correspondência em locais pouco habitados e de difícil acesso. À luz das nomenclaturas cunhadas na teoria das funções de governo, o fenômeno descrito no enunciado expressa a função. Pessoal, aqui, né, você vê, a EBCT, ela está imune ao pagamento de impostos. Por quê? Porque ela oferece um serviço, olha lá, é um serviço que não seria oferecido adequadamente pelo sistema de mercado. Quando nós trabalhamos com essa ideia de ineficiência do sistema de mercado, qual que é a função aqui? Alocativa, tá? Necessariamente função alocativa. Isso aqui não é estabilizadora, isso aqui não é distributiva, né? Então, aqui não é. Progressiva e referencial são duas funções que nós não temos, não existe aqui nas funções de governo, nas funções do orçamento, tá? Então, falou ali na ineficiência do sistema de mercado em prestar um serviço, e exatamente por isso, essa empresa tem ali uma imunidade tributária para fazer a prestação desse serviço, isso é função alocativa, tá? Necessariamente. 2. Acerca da classificação das políticas públicas quanto às funções econômicas do Estado, julgue os itens a seguir. A obra pública de transposição do Rio São Francisco configura um exemplo da função alocativa. Pessoal, obra pública, transposição de rio. Você acha que o setor privado quer mexer com isso aqui? Transpor um rio de um lado para o outro? Isso aqui dá retorno para a iniciativa privada? Não, né? Transposição de rio, uma obra pública dessa, função alocativa, com certeza absoluta, né? 2. As políticas econômicas governamentais adotadas nas décadas de 80 e 90 para controlar a hiperinflação são exemplos da função estabilizadora? Com certeza sim, controle de inflação, gente, controle de inflação. Falou em controle de inflação, demanda agregada, o controle de consumo, né, a atuação sobre o consumo, políticas expansionistas, políticas recessivas, você necessariamente tem ali a função estabilizadora. 3. As políticas de transferência de renda a populações mais carentes, como o programa Bolsa Família ou o abono auxílio emergencial distribuído no período da pandemia, são exemplos de função distributiva. Exatamente isso, porque nós estamos transferindo renda para populações que estão numa situação ali de pobreza, de miserabilidade, de necessidade, tá? Então, você tem essa distribuição da renda, tira de uma camada da população e passa para outra, ok? Redução de desigualdades aqui. Então, 1, 2 e 3 estão corretas, todas corretas, letra E, o gabarito. Esses 3 aqui, gente, esses 3 exemplos, eles foram retirados do material da ENAP, tá? Então, aqui, material da Escola Nacional de Administração Pública.
Os materiais da ENAP, volta e meia, são utilizados pelas bancas, tá? Volta e meia. Então, a gente tem ali uma cobrança grande desses materiais, exemplos ali dentro, né? Então, é sempre interessante que você dê uma olhadinha. Coloque assim, né, no Google mesmo. Princípios orçamentários, material ENAP. Funções do orçamento ENAP. Tá? Você tem vários materiais que são disponíveis ali gratuitamente. É só você abrir e baixar, tá bom? Maravilha. 3. Após a aprovação da reforma da Previdência, o governo correu para estabelecer uma agenda de reformas econômicas. Batizado de Mais Brasil, o plano do governo propõe transformar radicalmente o Estado, racionalizando os gastos públicos. Entre as propostas, encontra-se a previsão de gatilhos que possibilitam a redução de salários de servidores, de forma a evitar que o governo descumpra a chamada regra de ouro. Com relação ao assunto, julgue o item. A proposta de emenda constitucional voltada a permitir que o governo possa reduzir o salário dos servidores em caso de grave desequilíbrio orçamentário qualifica-se essencialmente como um instrumento do Estado para o exercício de sua função distributiva. E aí, gente? Se nós estamos trabalhando aqui numa ideia de economia, tá? Ele quer racionalizar os gastos públicos. Entre as propostas existe um gatilho. Qual que é esse gatilho? Que possibilita a redução do salário para a gente não descumprir a chamada regra de ouro, tá? Regra de ouro é aquela ideia das operações de crédito não excederem o montante das despesas de capital, tá? Essa é a nossa regra de ouro. Mas aqui, né, ele quer fazer a redução do salário do servidor para não descumprir a regra de ouro. Nesse contexto, você teria o quê? Função estabilizadora. Você não tem função distributiva aqui, porque isso aqui é economia. Isso aqui é para nós não desequilibrarmos a economia. Então, ele quer reduzir o salário para você não ter um impacto econômico de descumprir a regra de ouro, por exemplo, contratar operações de crédito para pagar esses servidores aqui, daria para fazer isso, né? Porque daí você quebra a regra de ouro efetivamente, contrata operações de crédito com um fim específico, que seria o pagamento ali do servidor, tá? E aí, gente, para não afetarmos a economia nesse nível, você utilizaria esse gatilho aqui de redução de salário. Óbvio que ele não tem como ser aplicado, porque nós temos lá no artigo 7º da Constituição a garantia da irredutibilidade salarial. E nós tínhamos na LRF um dispositivo que permitiria uma redução temporária de salários, né, com uma redução de jornada para fins de controle de despesa de pessoal, e o STF já falou que aquilo é inconstitucional porque afronta o artigo 7º. Então, redução de salário é algo impossível de ser feito por conta do artigo 7º da Constituição, tá? E aqui, obviamente, um cenário econômico. Então, função estabilizadora. Função estabilizadora. A gente não consegue colocar esse exemplo aqui nem na função distributiva, nem na função alocativa. Nós não estamos trabalhando aqui com distribuição de renda para diminuição de desigualdades e nós não estamos trabalhando aqui com ajustamentos na alocação de recursos para corrigir falhas de mercado, tá? Então, necessariamente, função estabilizadora. 4. O papel do Estado e sua atuação nas finanças são explicados pelas funções econômicas por ele desempenhadas. Assinale a opção que apresenta a correta definição para cada uma das funções econômicas indicadas. Letra A. Função alocativa. Promove ajustamentos na alocação de recursos. Distributiva realiza ajustamentos na distribuição de renda. E estabilizadora mantém a estabilidade econômica. Gabarito de cara, nossa letra A. Tá linda, né? Certinha. Letra B, alocativa. Alocação de recursos na distribuição de renda? Não, isso aqui é distributiva. A distributiva, o equilíbrio no balanço de pagamentos? Não, equilíbrio no balanço de pagamentos é função estabilizadora. Estabilizadora, mantém a estabilidade no nível de preços? Aqui está correto. Letra C. Alocativa, são ajustamentos na alocação de recursos? Sim. Função produtiva, não temos, né? Não temos função produtiva. Estabilizadora, mantém a estabilidade econômica. Letra D. Distributiva, realiza ajustamentos na distribuição de renda? Sim.
Produtiva, não temos. E estabilizadora, mantém a estabilidade. Letra D, distributiva, realiza o equilíbrio no balanço de pagamentos? Não, gente, isso aqui é função estabilizadora. Produtiva, não temos. E estabilizadora, mantém a estabilidade do nível de preços correta ali no finalzinho, né? Então, gabarito realmente a letra A. E é isso, finalizamos aqui este bloquinho de funções do orçamento. Tudo que vem em prova é o que a gente viu aqui. Você também tem acesso ali aos PDFs, né? Pode tranquilamente lá dar uma lidinha nos PDFs para complementar aqui o nosso estudo. E é isso, eu fico por aqui. Espero vocês no nosso próximo bloco. Até!